Oi! Mais uma vez estamos aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Sobre a riqueza do Evangelho, né? A grandeza dos ensinamentos do Pai. E que quando a gente começa a analisar e a pensar, baseia-se no amor. A gente consegue resumir tanta coisa que ele fez, que ele falou, no amor. E é isso que a gente precisa aprender. Então, nós precisamos sempre estar conversando, lendo, analisando, procurando aplicar na nossa vida de agora, né? No nosso dia a dia, esses ensinamentos, essas falas de Jesus. Porque ele falou há tanto tempo e tudo permanece igual. É uma maravilha a perfeição da vida, a perfeição de Deus, como as coisas foram criadas. E se procurarmos realmente caminhar junto com Deus, caminhar com Jesus, seguindo os ensinamentos, com certeza chegaremos ao nosso destino final. Jesus, em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, ele fala assim: quando quiseres orar, vá para o silêncio do seu quarto, feche a porta e ore para o Pai em secreto, porque Ele te recompensará. Por que ir para o quarto? Né? Por que ele fala isso? Vá para o seu quarto. Quer um lugar de mais intimidade do que o nosso quarto? Esse quarto, ele pode ser um local físico, mas ele pode ser também qualquer outro local que você consiga voltar para dentro de você mesmo, no seu íntimo. Porque o objetivo é você criar esse momento especial, essa intimidade com Deus, esse momento que você possa abrir o seu coração e ser verdadeiro. Não necessariamente o quarto é um local físico, mas é um momento de paz, de tranquilidade, onde você consegue silenciar a sua mente e o seu coração, onde você vai conseguir realmente fazer a comunhão, um momento de comunhão, um momento de busca de Deus, buscar esse Deus dentro de cada um. Então, esse que é o sentido dessa intimidade, né, dessa busca do quarto. No momento da oração, é o momento que nós nos ligamos, a nossa energia, ela se liga a Deus. E nesse momento a gente consegue trazer a paz, a serenidade, essa força para dentro de nós mesmos. Então, é importante que na hora da oração, a oração seja sentida. E não apenas de forma decorada, repetida, mecânica. Quando eu falo sentida, não quer dizer de forma dramática, quer dizer de forma verdadeira, que você está abrindo o seu coração, o seu íntimo. Você está se mostrando despido, mostrando verdadeiramente o que você é, qual a verdade do sentimento daquela prece, o que você realmente quer. Então, independente se essa prece é decorada, se essa prece é sua, você fala com as suas palavras, o importante é esse sentimento, é essa conexão que a gente faz com Deus, né? Então, quando a gente está buscando esse plano mais elevado, com os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, essa nossa oração, ela se transforma em som do nosso sentimento. É como se nós mostrássemos uma fotografia da nossa alma, aquilo que verdadeiramente está lá dentro. Deus conhece cada um de nós no mais íntimo, Ele sabe coisas que nós não temos conhecimento, que nós não sabemos. Então, não adianta fazer uma prece que não é verdadeira, porque ela não vai chegar no destino certo.
Porque Ele nos conhece. Ele sabe o que está pedindo no nosso coração. Então, quando a gente fala, reza o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, aí a gente pensa assim, no ponto e vírgula, Deus, mas o que eu estou querendo é assim. Será que dá para a sua vontade ser a minha vontade também? E não é isso. A gente precisa aprender a ter fé e a entregar na mão dele. Porque ele sabe o que é melhor. Todos nós passamos por dores e tribulações. Isso é parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Não existe quem não sofra. Não existe. Não importa poder aquisitivo, não importa beleza física, não importa cor, raça, nada. É igual para todo mundo. Nós temos o mesmo ponto de partida e teremos o mesmo ponto de chegada. Agora, quanto tempo cada um vai demorar aí nesse trajeto e como vai ser esse trajeto, depende das nossas escolhas. Então, a gente quando faz a oração, a gente precisa mostrar aquilo que verdadeiramente está no íntimo de cada um. Quando Jesus trouxe o cristianismo, porque na verdade Jesus não trouxe religião nenhuma. Cristianismo veio daqueles que têm a fé em Cristo, que acreditavam naquilo que o Cristo pregava, aquilo que ele veio ensinar. Aí surgiu o cristianismo, mas Jesus não veio trazer religião nenhuma. Ele veio para um mundo, para um lugar cheio de agonia, de dor, agonia física, moral, espiritual. E ele veio para nos ensinar, para ser o nosso modelo, o nosso guia. Jesus viveu o que ele ensinou. Então ele foi e ele é o nosso maior modelo de vida. Quer ser um cristão? Um bom cristão? Siga os exemplos de Jesus. É simples. É difícil fazer, mas é simples. Então, Jesus não veio trazer religião nenhuma. Ele veio trazer os ensinamentos, viver as leis de Deus, né? Mostrar que é igual para todo mundo. O tempo todo, Jesus não foi contra as leis da época. Ele fez tudo direitinho, de acordo com o que era lei naquela época. Né? Então, ele respeitou. Então, ele nos conhece e ele mostrou no seu dia a dia, na prática, o que é o amor, o que se deve fazer, quais são as leis de Deus, né? E é isso que a gente precisa fazer. Então, quando orarmos, nós precisamos orar com clareza e com sinceridade. Por isso que uma prece que é dita do fundo da alma, com verdade mesmo, ela pode ser repetida por qualquer religião, porque Jesus não veio trazer religião, ele veio trazer o amor e os ensinamentos. Então, uma prece que foi escrita por uma outra pessoa, ela pode ser repetida, ela pode ser orada por qualquer pessoa em qualquer religião, desde que haja sentimento em cada frase. Entendimento da oração. Não pode simplesmente repetir mecanicamente. Você tem que entender aquilo que você está falando, aquilo que você está pedindo, ser sincero. E hoje a gente vai falar sobre uma prece maravilhosa e muito especial, que muitos conhecem e muitos rezam. Ela é linda, maravilhosa, que é a prece de Cáritas. O que muitas pessoas não sabem é que a prece de Cáritas é uma prece da doutrina espírita. Ela surgiu no ano de 1873, numa noite de Natal. E ela é repetida com fervor por muitas religiões. Quem assinou essa prece assinou como Cáritas. Então, não se sabe quem foi Cáritas, se foi um mártir, um discípulo ou um seguidor de Jesus. Mas ela foi escrita, né? Ela surgiu no ano de 1873.
Então a gente vai, não vou ler a prece toda não, eu vou lendo aos pouquinhos e a gente já vai conversando, para não ficar muito extenso. E a prece começa assim. Bom, para quem não conhece, eu vou deixar aqui no vídeo a prece direitinho, mas na internet, qualquer lugar, vocês encontram essa prece. Ela começa assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Cáritas já começa a reconhecer a grandeza de Deus, a grandeza e a bondade de Deus. Então, Deus, Ele está sempre nos encorajando a viver no amor e a viver como irmãos. Porque perante a vida, perante Deus, todos nós somos irmãos. Não irmãos de sangue, mas irmãos pelo amor, pelas leis e pelos ensinamentos do Pai. E Deus, através de Jesus, através de tantos anjos, né, que de acordo com a religião pode dar nomes diferentes, Ele sempre nos aponta o caminho certo. O problema é que nós somos puxados muito mais pelos nossos vícios do que por esse chamado de Deus, esse sentimento que no fundo de nós existe, todos nós, que é o Deus que mora dentro de cada um de nós. Esse vício fala mais. Nós somos mais apegados aos nossos vícios e à materialidade. E a gente permite que eles falem mais alto em nossa vida. E é por isso que fazemos escolhas erradas. E quando o Cáritas fala que vós que sois todo poder e bondade, veja bem, poder sem bondade transforma-se em tirania. E é o que nós temos visto aí pelo mundo afora. Poder sem bondade, virando tirania. E só Deus é capaz de nos amar com tanta bondade, com todo o poder que Ele tem. Ele nos ama com amor, com bondade. E Ele nos dá sempre novas oportunidades, o tempo todo. Ele nos ama tanto que Ele aceita a nossa imperfeição, nos encoraja o tempo todo. E a gente demora a perceber o caminho que a gente precisa seguir. Então, Deus é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente e misericordiosamente bondoso. E assim, Ele está sempre nos concedendo novas oportunidades durante a nossa caminhada. E nós precisamos estar certos de que nunca estamos sós. A oração continua. Dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Provação é cada dificuldade que a gente passa durante a nossa caminhada, cada lágrima derramada, cada grito de desespero, né, de raiva, de medo, de insegurança, por causa de uma situação difícil. Então, cada dor, cada sentimento que a gente tem quando passa por um momento difícil é uma provação. E Cáritas, não se sabe ao certo se um seguidor, discípulo ou mártir de Jesus, né? Ele sabe perfeitamente como que é essa provação, essa dor. Os cristãos, na época logo após, né, Jesus, eles passaram por muitas dificuldades, muito sofrimento, eles foram muito perseguidos. Então, Cáritas aqui pede por todos os irmãos. E aqui nós lembramos dos irmãos que estão nas ruas, os que choram pela provação da falta do emprego, da falta de sustento para a família, pelos pais que perdem os filhos para o vício, para a violência, pelas doenças, para aqueles que passam por provações materiais, quantos não têm o mínimo, por todos aqueles que de alguma maneira são injustiçados
E aí, nesse momento de dor, nessa provação, nós precisamos tirar forças do fundo de cada um de nós mesmos, essa força divina que existe em todos nós. E é daí, desse profundo eu, que a gente consegue ter esse encontro silencioso com Deus. E Ele, com toda a sua misericórdia, nos abraça, nos sustenta e nos encoraja a seguir em frente, mesmo quando nós não percebemos isso. Em Jó, capítulo 1, versículo 21, tem uma história bíblica que um servo de Deus, que era um homem próspero, pai de uma família muito bonita, com excelente saúde, riqueza, ele passou pela provação, ele foi tirado tudo, bens, família, saúde, e ele caiu na miséria humana. E ele deitava seu corpo doente sobre o lixo e meditava. Na força inabalável do seu amor e de sua fé por Deus, uma fé que ressoava e ressoa até hoje, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o tamanho da fé, o tamanho da resignação, mas é uma resignação que uma aceitação sem infelicidade. Sofrimento, sim. Infelicidade, não. É diferente, as duas coisas são diferentes. E Cáritas também, ele pede a luz àqueles que procuram a verdade. E que luz é essa? É a busca intencional de cada um de nós para nos afastarmos dos nossos vícios, das nossas dificuldades, da sombra da ignorância que muitas vezes nos domina, das mentiras, de sentimentos ruins, negativos, e ir atrás daquilo que vai nos tornar mais elevado, sabe? Buscar algo edificante, algo que consiga nos transformar. Então, dentro de tantas incertezas do mundo, a Cáritas pede: dá a luz àquele que procura a verdade, aquele que já percebeu que o materialismo, que esses vícios não são tudo na vida, que mostra o caminho para eles buscam, eles querem trabalhar a reforma íntima, eles querem lutar contra eles mesmos, porque nós somos o nosso maior inimigo. E aí, a gente precisa fazer esse autoesvaziamento. Então, dá a luz àquele que procura a verdade. Esse autoesvaziamento é limpar de vício, de dor, de sentimento, de mágoa, perdoar, trabalhar com compaixão, começar reconhecendo as nossas dificuldades. É super difícil isso. A oração continua. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Nós precisamos ser mais compassivos. Cáritas pede, ele fala que os seres humanos estão precisando de mais compaixão. E isso é o quê? É compreender o sofrimento do outro, é se colocar no lugar do outro e tentar diminuir a dor do outro sempre que possível, com um sentimento de compaixão. Agora, compaixão tem que vir seguida de ação. Se compaixão não tiver ação, ela é simplesmente um sentimento. Ela precisa da ação. Então, você precisa trabalhar, fazer algo em benefício do outro, servir com amor. Então, você precisa de compaixão e da caridade. A virtude mais sublime é a caridade. E a caridade, ela vai além de qualquer escolha religiosa. Não precisa religião, a pessoa pode ser um ateu.
O importante é o comportamento, é o sentimento. Você pode não acreditar em religião nenhuma. Você pode não praticar nenhuma. Você pode ser católico, judeu, protestante, budista e por aí vai. Qualquer religião. Em Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior dessas é a caridade. Então, precisamos trabalhar mais a compaixão em nós mesmos. A oração continua. Dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Em épocas passadas, né, a gente sabe que nas caminhadas, principalmente a caminhada noturna, né, e viagem, as pessoas se guiavam pela luz do sol, pela posição das estrelas. Isso é muito comum. E o que é a nossa vida? Uma caminhada, uma viagem. A gente faz uma longa caminhada, né? Cheia de erros, de desacertos, de enganos, de desvios, com possibilidade de precipícios, de penhascos, rios imensos, né? E Cáritas na prece, ele pede por todos nós que durante essa nossa caminhada, que Deus seja a nossa estrela guia, que Ele nos mostre o caminho, que Ele nos dê a direção, para que a gente possa fazer uma caminhada menos árdua, com menos dor, menos sofrimento, menos dificuldade. Ele pede consolação aos aflitos. Quantas vezes nós nos desesperamos no momento de dor, no momento de aflição? Quantas vezes nos sentimos perdidos, perseguidos, desnorteados, sem saber o que fazer? Muitas vezes a gente pensa até em morrer mesmo. Porque nesse momento, quando se pensa em morrer, não é que porque quer morrer, quer ficar livre daquela dor. Não é tentar ceifar a própria vida, não é isso. É livrar aquela dor que no momento está insuportável. E é nesse momento que a gente precisa de um ombro amigo que é enviado por Deus. É aquele amigo que tem compaixão, que se coloca no lugar do outro, que dá o ombro, que ouve e que espera que o outro desabafe, né? E libere aquela dor que ele está sentindo. E a gente precisa disso, dessa misericórdia de Deus, para aliviar esse peso que a gente tem no coração. É difícil mesmo. Então, essa consolação divina, ela é a energia que nos pacifica, que nos move, que nos devolve o ânimo quando estamos sofrendo, quando estamos passando por alguma dor. E aqui eu gostaria muito de lembrar de um escritor, o doutor Alceu de Amoroso Lima. Ele era conhecido como Tristão de Ataíde. Em 1983, ele passava por um câncer terminal. E ele considerava a morfina uma bênção, porque a morfina lhe daria alívio para que ele se fortalecesse para as dores que estavam ainda por vir. Então, por um pequeno período de tempo, ele sentia alívio, ele conseguia dormir, porque ele sabia que novas dores viriam. Alceu de Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, era um doce de pessoa. Eu tive a honra de conhecê-lo porque eu fiz parte de um grupo de jovens em Ouro Preto que se chama GLTA. E é o nome dele, Grêmio Literário Tristão de Ataíde. Ele era o nosso patrono. E esse grupo de jovens era liderado pelo nosso querido Padre Mendes. Quem é de Ouro Preto, né, da minha geração, sabe perfeitamente. Então, o Padre Mendes nos guiou juventude afora com muita sabedoria, através da cultura, lazer, muitos valores e princípios. Eu me considero uma pessoa privilegiada por ter feito parte
desse grupo de jovens. Continuando a prece, fala assim: Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. Mas o que é arrependimento? De verdade, você sentir pesar, você lamentar por uma falta que você tenha cometido, um erro que você tenha praticado. E Cáritas pede ao Pai que esclareça, que nos quebre o orgulho para que a gente possa reconhecer: eu errei, eu sou imperfeito, como todo mundo. Então, quando eu reconheço que eu errei, eu me coloco no meu lugar de ser imperfeito e aceitando que eu estou em busca de evolução, de crescimento, eu consigo me arrepender. Porque se eu ficar insistindo no mesmo erro, falando a mesma coisa, eu não vou me arrepender nunca. Ah, não, a culpa não foi minha, a culpa foi dele. Então, o arrependimento, ele é fundamental. No início, ele vai trazer lágrima, vai trazer muita dor, porque não é fácil quebrar o orgulho, descer do pedestal. Tinha um comediante que falava, né, calçar as sandálias da humildade. Não é fácil, não. Mas o arrependimento é um momento de reflexão das nossas atitudes, né, dos nossos erros. E isso não é tarefa fácil. Então, quando a gente bate no peito e fala, mea culpa, eu realmente errei, isso quer dizer que o nosso orgulho e a nossa vaidade teve que cair. A gente teve que passar por cima dele. E aí, é o momento que a gente vai perceber que diante de Deus e perante a vida, todos nós somos irmãos e somos do mesmo tamanho, não tem ninguém maior do que o outro, ninguém superior nem mais capaz do que o outro. E assim, a gente não deve ter medo do arrependimento, a gente não deve ter medo de aceitar a verdade, aceitar que nós erramos, ficar mantendo aquele mesmo julgamento de que errado é o outro. A gente não tem que ter medo do remorso. A gente precisa nos perdoar e dar uma oportunidade para o recomeço. Tirar esse peso que a gente tem nas costas e seguir em frente. Aceita. Eu errei, eu sou imperfeito, eu vou tentar mudar daqui para frente, vou pedir perdão, vou tentar ter novas atitudes. Isso é que é importante, né? O arrependimento vai nos conduzir à verdade e a um novo comportamento. E para isso, nós precisamos de iluminação. E quem que vai nos ajudar? O nosso Pai misericordioso. A prece continua assim. Então ele fala, né? Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Imagina você olhar para uma criancinha e perceber que ela é órfã. Não é uma coisa doída, uma coisa triste? Então, a gente pode ser órfão de pai vivo. E a gente pode ser órfão de pai, né, sanguíneo, e ter um pai que não é pai sanguíneo, mas é um pai presente. Então, esse órfão aqui que ele fala, é aquele que são pequeninos, aqueles que são humildes, aqueles que são desprezados, né? Aqueles que sofrem também por não ter a ajuda paterna, mas não só isso. E muitas vezes nós temos pais e nós não reconhecemos o sacrifício e a importância deles em nossa vida. Nós não conseguimos agradecer. Nessa vida, ninguém faz nada sozinho. Para começar e para início de conversa, para nascer, precisa da mãe e do pai. Então, ninguém vive sozinho, ninguém trabalha sozinho. E nós precisamos reconhecer, porque é através desses pais que nos deram a oportunidade da vida. Mas Cáritas, com seu amor infinito, maior, muito maior do que a nossa imaginação humana, pede por todos nós. E no livro, que eu vou colocar aqui embaixo para vocês
título que vocês podem ler, que fala sobre a prece, é um livro lindo, que chama Prece de Cáritas. Tem uma passagem assim: esses rogos, esses pedidos, né, atravessam o infinito, riscam de luz o fluido cósmico e vão brilhar perante a face desconhecida do Altíssimo. Essas súplicas atravessam os séculos como refinada melodia de paragens celestiais e veem, nos difíceis dias de hoje, ensinar-nos mais sobre caridade. Então, as nossas preces, as nossas súplicas atravessam o infinito para chegar até Deus, independente de onde a gente esteja, independente de como a prece seja feita. Então, tem muita gente que fala: eu não gosto de fazer prece em público porque eu não sei falar bonito. A prece não tem que ser falada bonito, não. A prece tem que ser sincera. Isso que é importante. E a oração continua: que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Então, Deus criou o universo, tudo que existe foi criatura, foi obra de Deus, né? Então, nós somos criaturas de Deus. E vocês acham que Deus, criando tanta maravilha, ele tem predileção por alguma coisa? Claro que não. É tudo igual. Diante do universo e da vida, todos somos iguais. Não existe preferência. Não existe jeitinho brasileiro. É tudo igual, todo mundo é igual. Deus não criou o mal. Ele criou o bem. O que é o mal? É a ausência do bem, assim como o escuro é a ausência da luz. Não existe escuridão, existe a ausência de luz. Então, a dor e o sofrimento, que é o mal, digamos assim, que pode ser causado por um mal, é resultado das nossas escolhas. E a gente vê isso normalmente na vida. Aqueles que são pais explicam para os filhos, né? Olha, você precisa ir para a escola, estudar, porque é importante. Aí a criança, ou o filho, fica brincando. O que acontece? É reprovado. Foi escolha do pai ou da criança? O pai não pode abrir a cabeça e colocar o livro lá dentro. Se pudesse, a gente fazia. Mas não pode. Então, cada um tem sua escolha. Então, o Cáritas pede, né, que a sua bondade se estenda sobre todos nós, tudo que ele criou, né, no universo inteiro, tudo que ele criou. E aí a gente aprende: orai e vigiai. Porque orando e vigiando, a gente consegue manter um pensamento mais elevado, a gente consegue manter a psicosfera elevada, a gente consegue atrair energias melhores, né? Sentimentos melhores. Então, quando houver treva, que pode ser uma dor, um irmão de necessidade, a luz sempre prevalecerá dentro de nós. Isso não quer dizer ausência de sofrimento. Isso quer dizer resignação, aceitação, calma interior. A certeza de que algo maior existe que está no controle, que tudo é passageiro. No livro Confissões de Santo Agostinho, ele confessa com Deus e diz assim: tu estivestes comigo, mas muitas vezes eu não estive contigo. Sempre viestes a mim, meu Senhor, mas nem sempre eu tinha condição de receber-te. Então, Santo Agostinho, na vida dele, né, antes da iniciação, da transformação moral e espiritual dele, ele não tinha uma boa fama, né, de comportamento. Então, ele reconhece que Deus chegava até ele de várias formas, mas ele não tinha condição de ver naquele momento. Ele não via, ele não percebia. Mas ele reconhece que muitas vezes, de alguma forma, Deus esteve lá com ele. Deus é tão bom, tão caridoso, ele é tão educado que ele nos respeita.
Ele ensina, ele colocou as leis. Jesus veio e nos falou das leis, ensinou, deu exemplo, viveu aquelas leis para mostrar como é que era. E a gente insiste em não fazer. E mesmo assim, com a nossa teimosia, a nossa resistência, a nossa rejeição, a nossa pouca fé e pouca boa vontade de aceitar, né, que nessa vida existe um algo, uma energia superior que nos comanda e que nos rege, a gente vai dando as cabeçadas. Então, quando Cáritas pede que a sua bondade se estenda sobre tudo que criastes, sobre nós, ela quer dizer, não deixe de estender sua mão sempre sobre todos nós, pois nós necessitamos de ti mais do que podemos imaginar. E finalizando a oração, fala assim: piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Então, Cáritas aqui vai falar, para os que não vos conhecem. Isso quer dizer para aqueles que não aceitam, que não são íntimos de Deus, mas é no sentido de contemplar o poder, a maravilha da criação, a grandeza da presença, a grandeza da vida e do universo. Veja bem, a gente consegue conhecer uma obra, a gente consegue saber o artista pela obra. Você olha para uma obra de Picasso, você já reconhece e fala logo que ele é famoso, né? Você olha para um relógio, vem logo na sua mente quem foi que inventou o relógio. Você, quando você pensa no avião, você imagina logo quem foi que fez a invenção do avião. E por aí vai, né? Obras do Niemeyer, você bate o olho num prédio, você sabe que foi ele que fez, né? Porque tem uma característica própria, cada obra. E Deus é a mesma coisa. Quando a gente vê tanta perfeição no universo, na vida, só um ser perfeito pode ter criado. E não tem outro, porque se tivesse outro, Deus não seria Deus, teria um superior a ele. Então, a gente reconhece a grandeza da criação, do Criador, pela criação, pela obra. E aqui, Cáritas pede para todos na vida que valorizam a materialidade. Então, ele pede por essas criaturas, sabe? As criaturas que sofrem. Então, piedade para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Então, aqueles que estão passando por momentos de dor, traga luz, traga esperança, aponte a direção. E ela continua pedindo esperança. Esperança não é viver, é ficar bem, é acreditar que aquele momento vai passar, que uma força maior está ali, que dias melhores virão. E você teria uma esperança com fé, e uma fé raciocinada, onde você entende. E como é que a gente vai conseguir isso? Através do estudo, da leitura, do autoconhecimento, né? E Cáritas pede que os anjos de luz, os santos, cada religião vai dar um nome, né? O que melhor convier para cada religião. Então ela pede que envie os consoladores, envie os anjos, né? Os superiores, que possam ajudar a cada um de nós a passar por esse momento de tribulação, por essa provação durante a caminhada. E a prece continua. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. E aqui, então, ele pede que uma centelha do amor divino ilumine a terra. Deus é tão poderoso que ele não precisa aparecer, né? Uma centelha, uma faísca só do brilho, da luz de amor, de bondade, misericórdia dele, pode iluminar o coração
coração que vive nas sombras da ignorância, né, da falta de entendimento, dos vícios, e que dessa forma esses corações permitam que a luz entre e acabe com a escuridão, clareie o nosso coração e a nossa mente. A gente precisa de entendimento. Então a gente precisa de entendimento para passar pela dor, o trabalho, pelo reconhecimento, né, das dificuldades. E nós vamos nos sensibilizando aos pouquinhos e buscando dentro de nós mesmos o reconhecimento de quem nós verdadeiramente somos. Adianta fazer cara de bonzinho, comportamento de bonzinho, se por dentro não tem nada de bonzinho. É isso que tem que ser trabalhado. É o sentimento. E ela pede que ele mate a nossa sede de amor, de bondade, de ternura, trazendo esperança aos corações que sofrem. E os 2 últimos parágrafos da oração é assim: um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Então, ela pede que nossos pensamentos, né, um só coração, um só pensamento, então que o nosso pensamento se mova em direção à luz, em direção ao Deus. Um único pensamento, verdadeiro, singelo, puro, vai chegar até Ele. Independente se a gente precisou pedir auxílio, né, para anjo, para santo, para seja o nome que cada religião der, vai chegar até o Pai. Muitas vezes a gente grita de raiva, de indignação, de sofrimento, de desespero, de dor, de tanta coisa. Por que a gente não pode gritar também de gratidão? Gratidão por tudo e por tanto que nós recebemos todos os dias, pela oportunidade de entendimento, de crescimento. Por que a gente não pode gritar pedindo pelos nossos irmãos, por ter mais compaixão, pedindo luz? É o que Cáritas faz. O Moisés, ele conversava com Deus, né? Ele ia até no monte e conversava com Deus. Mas o Moisés, a literatura diz, ele tinha uma personalidade forte. Ele, de vez em quando, ele punha lá a vontade dele também. Ele brigava com Deus, né? E a gente também pode, né? Quando a gente não entende, você fala com ele, né? Mas Deus, como é que é, né? Você tem que saber conversar e mostrar, olha, eu tô chateado, né? O que está acontecendo? Me esclarece, né? Me ilumina, traz sabedoria, entendimento, para que eu possa passar por isso. Mas você tem que ser verdadeiro com ele. E Moisés fazia isso também. Mas Deus o amava da mesma forma. E Moisés teve um período que o povo hebreu ficou um pouco desnorteado, né? E aí eles decaíram lá na idolatria normalmente. E Moisés, muito condoído com aquele povo sofrido, fraco, né? Ele sobe ao monte e fala ele grita para Deus com coragem, assim, com força e com coragem. Ele fala, isso está lá em Êxodo 32, capítulo 32. Se não fores capaz de perdoar esse povo, risca meu nome deste livro. Está lá em Êxodo. Então, por isso que ele fala, como Moisés sobre a montanha, que Moisés subiu ao monte de braço aberto. E pede para ele misericórdia para com o meu povo, eles são ignorantes, estão sofrendo, precisam de ti. Aí ele pede misericórdia. E Moisés estava sempre de braços abertos, né? Então, nós precisamos também abrir os braços e o coração para que a gente possa receber, aceitar essa luz
que Deus nos envia, sempre. E o último, Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. É na luz das palavras de Cáritas que brilham os maiores sentimentos. Ele fala com, esse espírito fala com o coração, com o sentimento. Então, ela pede para nos dar força, para que a gente consiga, né, a força no progresso de subir até vós, para que a nossa caminhada, a nossa evolução, né, que ele nos dê força, que a gente consiga caminhar junto com ele. Então, dai-nos a fé e a razão, possamos entender, aceitar os nossos vícios e tentar mudar. Então, que assim como Cáritas durante essa prece, que nós possamos abrir o nosso coração para as vibrações mais elevadas, nos libertando dos nossos vícios, da materialidade, das dores, da revolta, da mágoa, para que assim possamos matar a nossa sede de amor na fonte da bondade e misericórdia divina.